Olá de novo, esse aqui é o segundo vídeo da aula de áreas e comprimentos polares. E agora eu vou fazer o exercício 19. Ele pede o seguinte: encontre a área dentro da região de um laço da curva. E a curva é R igual a seno de 4 θ. Beleza. Para a gente encontrar o primeiro laço, a gente vai ter que desenhar, ou pelo menos achar um intervalo onde fecha um laço dessa curva. Então, como nas aulas anteriores, a gente vai ter que fazer uma tabelinha de θ e R, né? Tá, como sempre, vamos começar com θ0. Seno de 4 vezes 0, 0. Seno de 0 é 0. Então, beleza. Agora, o próximo ponto interessante aqui seria a gente pegar, deixa eu ver, π sobre 4, né? Que aí o 4 corta com o π, né? Com o π sobre 4, né? Então, beleza. π sobre 4. Daí, deixa eu ver. Seno de 4 vezes π sobre 4 dá seno de π. Seno de π é 0, né? Então, basicamente, a gente já encontrou o laço o primeiro laço dessa figura. Então, a gente já pode achar a nossa integral, né? Nem sempre isso é verdade. Nesse exercício é verdade, então eu vou seguir. Mas os próximos a gente vai ver que nem sempre é isso. Eu vou só continuar aqui, porque senão a gente vai perder tempo, porque os próximos exercícios vão ser bem longos mesmo. Então vamos lá. 0 a π sobre 4 de R, que é seno de 4 θ ao quadrado, sobre 2 del θ, né? Tá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir esse cara. Constante eu vou jogar para fora, o meio, né? 0 π sobre 4 seno de quadrado de 4, né? 4 θ del θ. Beleza? Tá. Tem muitas manipulações que a gente pode fazer aqui, mas eu vou fazer igual a que a gente fez, acho que no exercício anterior. Eu vou pegar a identidade trigonométrica aqui, né? Cosseno quadrado de alfa igual a... igual não, mais seno quadrado de alfa igual a 1. Eu nunca lembro de cor, então eu prefiro sempre fazer isso. Eu recomendo que vocês façam também, porque daí fica mais fácil de vocês verem a resolução de outras integrais que envolvem funções trigonométricas. Tá. E cosseno de A mais B sendo A igual a B e A igual a B igual a 1 alfa, eu tenho que 2 alfa é igual a... cosseno de 2 alfa é igual a cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. A gente viu isso, acho que no exercício anterior, mas beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar cosseno nessa equação e substituir na segunda. Então vamos lá, cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos seno quadrado de alfa. Se eu substituir cosseno quadrado de alfa nessa equação, eu vou ter que cosseno de 2 alfa é igual a 1 menos seno quadrado de alfa. E como tem um menos seno quadrado de alfa aqui também, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Beleza. O que eu vou fazer agora no próximo passo? Eu vou isolar seno quadrado. Seno quadrado de alfa é igual a... Tá, esse 1 vai para o outro lado negativo, né? Só que tem esse menos, que eu vou mandar dividindo, junto com esse 2. Então vai ficar assim. 1, que era negativo, vai ficar positivo, menos... Aqui era positivo, fica negativo por causa desse sinal. Cosseno de 2 alfa, tudo sobre 2. Beleza. Já tenho uma expressão para substituir aqui. Então vamos lá. A área vai ser meio da integral de 0 a 4, a π sobre 4, de... deixa eu ver... de alfa quadrado, né? No caso, o meu alfa é 4 θ. Então vai ficar o seguinte, 1 menos
cosseno de 4θ vezes 2 vai dar 8θ, né? 8θ, tudo sobre 2, certo? Del θ. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora ficou fácil. Eu vou dividir a integral em duas, né? Que a gente tem 1 menos cosseno de 8θ. E eu vou ter que fazer substituição na parte do cosseno. Então, meio que a gente terminou já o exercício. Tá. A igual a 1/4 da integral de 0 a π sobre 4 de 1 del θ, né? Menos 1/4, que esse quarto tá em toda a integral, né? Integral de 0. Na verdade, eu vou fazer substituição aqui. Eu vou escrever aqui embaixo. U igual a 8θ. Então, meu du é igual ao dθ, só que tinha 8 multiplicando. Ele vai dividindo para esse lado. Beleza. Então, eu tenho que 1/4 da integral do domínio de u vai ser cosseno de u, né? Del u sobre 8. Beleza? Tá. O que a gente vai fazer agora? Só vamos resolver essa integral e aplicar o intervalo aqui direto, né? Vou fazer aqui embaixo mesmo. A igual a... Tá. 1/4 no intervalo de... A integral de 1 é o próprio θ, né? Então eu já vou aplicar o intervalo de integração. Vai ser π sobre 4 menos 0. Beleza. Aí, menos 1/4 da outra integral, né? Vezes 1/8. Já vou colocar para fora. De cosseno... Não, integral de cosseno é seno, né? Positivo. Seno positivo. Então vai ficar assim. Seno de u, né? U é... Cadê meu u? É 8π. 8θ, quer dizer. Intervalo de integração. Não aplico o intervalo ainda porque ia ficar muito passo pulado. Esse passo aqui eu vou fazer com mais calma. Tá. Pra gente resolver agora, a gente simplesmente simplifica esse cara aqui e aplica o intervalo de integração. Então, beleza. Eu tenho que π sobre 4 aqui vai ficar π sobre 8. Beleza? Menos... Não, π sobre 8 não, π sobre 16, né? 4 vezes 4 é 16. π sobre 16 menos 4 vezes 8 é 8, 16, 32, né? E vão aplicar o intervalo de integração no seno. Então vai ficar seno de 8 vezes π sobre 4 é 2π, né? 2π. Menos o intervalo de integração, seno de 0, né? 0 vezes 8, 0. Beleza. Então, seno de 2π é 0, né? E é a mesma coisa, seno de 0 é 0 também. Então, todo esse termo aqui, ó, ele morre. Então, a gente tem que a nossa área é π sobre 16. Beleza? Tá. Próximo exercício que eu vou fazer agora, eu acho que, não sei se vai caber aqui, mas eu vou começar a fazer aqui. Não sei se eu vou conseguir terminar ele em 20 minutos, mas vou começar ele a fazer aqui agora. Vai ser o exercício 27, deixa eu ver se é o 27. Ele é, não vou dizer que é difícil, mas ele é bem elaborado e dá um pouco de trabalho de resolver. Ele pede o seguinte: encontre a área dentro da primeira região, que no caso é R igual a 3 cosseno de θ, e fora da segunda curva, que é R igual a 1 mais cosseno de θ. Ou seja, ele quer a área dentro dessa e fora dessa. Então, para a gente poder achar essa região, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer aquela tabela para poder desenhar. Não tem jeito, a gente vai ter que desenhar e depois calcular a nossa integral. Tá? Para não dar dificuldade aqui, eu vou falar que esse cara é R1 e esse aqui é R2 pra gente não se perder, né? R1 e R2. Beleza. Então eu vou começar com θ igual a 0.
Θ igual a zero. Se meu θ for igual a zero, R1 vai ser cosseno de 1, cosseno de 0, 1, vezes 3, 3, né? E cosseno de 0, 1, mais 1, 2. Beleza. O próximo aqui, acho que vale a pena a gente ir direto para π sobre 2, porque não é igual esse cara aqui, que tem um 4 multiplicando o ângulo. Então, a gente pode pular passo que essas figuras vão ser similares a uma circunferência. Então, vamos lá. Tá. Se nosso θ for π sobre 2, cosseno dá zero, então aqui dá zero, né? E cosseno dá zero aqui também, R vai ser 1. Beleza. O próximo, já vou aumentar π sobre 2, então vai ser π. Tá, cosseno de π dá menos 1, então nosso primeiro R aqui vai ser menos 3. E o nosso segundo vai ser 0. Beleza. Eu acho que já dava para desenhar, mas eu acho que eu vou continuar. Pra gente ter bem certeza que a gente está fazendo os pontos certos. Tá. O próximo seria 270, que é 3π sobre 2. Em 270, nosso R1 é 0, né? É 0. Cosseno dá 0 vezes 3, 0. E cosseno de 0, ou cosseno de 270 dá 0, mais 1 dá 1. Beleza. Eu vou pegar direto de 2π agora, que vai dar cosseno de 2π vai dar 1, 3. Ou seja, já consegui uma primeira volta, né? E cosseno de 2π dá... Cosseno de 2π dá 1, dá 2, né? Tá certo. Primeira volta. Então eu vou desenhar aqui embaixo a nossa curva. 1, 2, 3. Dá pra ver? Dá. Tá, eu vou desenhar primeiro o nosso R1. E no ângulo 0, ou seja, no eixo polar aqui, ele está em 3. Ele está aqui. E conforme ele vai para π sobre 2, ou seja, nessa linha pontilhada, ele vai em direção ao 0. Ó, conforme a gente aumenta o nosso ângulo, ele vai ficando cada vez menor. Até enquanto está em 0 em π sobre 2. Beleza. Aí a gente sai de π sobre 2 e vai para π. Em π, ele aumenta para 3, né? Só que ele aumenta para 3 negativamente. Então ele faz o seguinte, em vez de ele ir para cima aqui, no sentido desse ângulo, ele vai no sentido oposto desse ângulo. Então ele vai para menos 3. Beleza. Era para ser uma circunferência isso, mas ele forma uma circunferência de 0 até 3, né? Tá, alguma coisa dessa forma. Pois bem. E a gente vai ter que desenhar a segunda região, né? No ângulo 0 ela vale 2, ou seja, ela começa aqui. E quando ela vai para π sobre 2, ela vale 1, mais ou menos aqui. Então ela faz o seguinte, ela se aproxima de 1 em π sobre 2. Tá, aqui é π sobre 2, né? E aqui é π. Tá. Quando ela vai para π, ela se aproxima de 0. Então ela vem no sentido desse eixo aqui, mas se aproximando de 0. Então, ela faz isso. E em 3π sobre 2, que é esse eixo aqui, ela se aproxima de 1 de novo. Então, ela faz isso. E em π sobre 2, ela se aproxima de 2, então ela vem pra cá. A gente viu... Acho que a gente já fez essa figura em algumas aulas passadas. Essa aqui é a cardioide, né? Talvez ela estava inclinada ou alguma coisa do tipo, mas é isso aí. Tá. A gente conseguiu desenhar. O que o exercício nos pedia? Ele nos pediu o seguinte, ele pedia a região dentro, a área dentro dessa região e fora dessa. Ou seja, essa primeira região aqui é a circunferência, então ele quer essa área aqui, né? E como tá fora dessa, é justamente esse cara aqui. Tá. Como é que a gente calcula essa área? Tá. A gente pode calcular a área dessa região, né? A da primeira. Então a integral vai ser a seguinte.
eu acho que a dificuldade desse exercício nem é fazer integral. Na verdade, é fazer os desenhos e entender ou ter ideia de como tirar o intervalo de integração e os pontos de intersecção que já vou falar. Eu acho que eu adiantei demais, mas eu vou colocar aqui. Tá. A integral, como a gente viu, ela é da nossa curva R, né, ao quadrado. Então vai ser, eu vou pegar da primeira, que é a região de interesse. 3 cosseno de θ, tudo ao quadrado, sobre 2, né? Dá o θ. E o intervalo de integração? Faz sentido a gente pensar que vai de π sobre 2, né, até π sobre 2. Só que, na verdade, π sobre 2 é esse eixo aqui. E a gente não quer pegar desse eixo. A gente quer pegar daqui, desse ponto de intersecção até aqui. Então, para a gente poder pegar o nosso intervalo de integração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir que ponto é esse e que ponto é esse, para a gente poder calcular a integral certinho. Então, beleza. Como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que pensar o seguinte. O comprimento do raio da primeira curva, ou seja, essa circunferência, ela bate aqui, né? E o da segunda curva é a mesma coisa. Então a gente pode fazer o quê? Igualar R1, não sei se tá, a R2. Deixa eu parar aqui. Beleza. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 3 cosseno de θ é igual a 1 mais cosseno de θ. Beleza? Tá, o que eu vou fazer? Vou jogar esse cosseno de θ pra cá, então eu vou subtrair uma unidade, né? Então vai ficar 2 cosseno de θ. 2 cosseno de θ igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse 2 dividindo para o outro lado. Então eu vou ter que cosseno de θ é igual a meio. E beleza. Para eu achar o intervalo de integração, que é no caso de θ, eu tenho que descobrir que θ é esse, onde essas duas regiões são iguais. Então, para minha função cosseno ser igual a meio, qual é o valor de θ? Como a gente sabe, ela vai ser θ em 60 graus, que é π sobre 6, né? Opa. Não, π sobre 3. E 300 graus, né? É 270 mais 30 graus, né? 300 graus. E 300 graus, eu não lembro de cabeça, vou ter que usar o auxílio da nossa calculadora. Dividido por 180 dá 5π sobre 3. Beleza. Então, o nosso intervalo de integração vai de π sobre 3 até 5π sobre 3. Só que, como nos exercícios anteriores, a gente viu que a gente tinha uma simetria, né? E nesse caso a gente também tem uma simetria. A parte de cima é igual à parte de baixo. Então, em vez de eu calcular de 5π sobre 3 até π sobre 3, eu simplesmente posso calcular do ângulo 0 até π sobre 3 e multiplicar toda a nossa integral por 2. E o nosso intervalo de integração é de 0 a π sobre 3. Pode ficar um pouco difícil de ver, mas vocês pegando os exercícios e resolvendo um a um, talvez uns 2, 3 exercícios vocês já pegam a ideia de como funcionam as integrais de curvas polares. Na verdade, não. Essa é a parte difícil, e nem é tão difícil assim. Mas a parte que dá trabalho mesmo é... Dá trabalho mesmo é a integral, e ela de vez em quando não é difícil. Ela é trabalhosa, tem muitos passos. Tá, acho que eu vou parar o vídeo aqui e vou resolver essa integral no próximo. Então, até daqui a pouco.